Boa noite. Feliz sábado. Eu gostaria que você desse esse mesmo cumprimento para quem está aí do seu lado. Dê um sorriso para essa pessoa linda e maravilhosa que está aí. E você que está em casa, um feliz sábado para você, uma boa noite. A primeira coisa que eu tenho a dizer, que eu tenho comunicado durante todas as noites, é que você não está aqui por acaso. Você que está na live, Gabriel, você não entrou nessa live por acaso. Deus tem uma palavra para você. Eu sei que há momentos que parece que o céu está de bronze. Nem todo dia o céu é azul. Mas só que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele nos conhece individualmente. Ele sabe de nossas fragilidades. E você que está aqui nessa noite, não tenha dúvida, não foi um amigo que te convidou. Não foi, quem sabe, você que teve um interesse, ou quem sabe foi algo por acaso a sua vinda para cá. O nosso Deus conhece-nos individualmente. Eu não acredito em coincidência. Eu acredito em providência divina. O nosso Pai, o nosso Deus, tem as suas maneiras, as suas formas de falar com seus filhos. E todas as vezes, eu sei que às vezes a semana não é muito legal. Esse semestre foi um dos semestres mais turbulentos para mim. Eu passei com a esposa aí, passamos juntos, né, pelo Vale da Sombra da Morte. Antes da minha esposa ter o bebê, ela chegou no hospital com a pressão já com 40 semanas de gestação, basicamente 9 meses, né? Ela chegou ali com a pressão 20/11 e o Senhor deu um tremendo livramento. E foi um semestre tão turbulento que vocês não têm ideia. Mas a gente sabe que mesmo em meio à tormenta, a gente só vai entender muitas coisas depois que a gente passa pelo vale. Então não tenha dúvida, não foi qualquer pessoa que te trouxe aqui. Não ache que você veio apenas cantar, que você veio aqui para ouvir a mensagem, mas Deus tem uma palavra para nós. Gostaria nesse momento convidar os irmãos a ficarem de joelhos, aqueles que puderem, os que estão em casa, fechem os seus olhos. Nós vamos aqui fechar os olhos e falar com o nosso Pai. Senhor dos exércitos, bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja a tua presença, ó Pai. Porque estamos nessa noite aqui para te buscar, para te adorar. E, ó Deus, nesse momento nós queremos e nós suplicamos, ó Pai. Suplicamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Ó Deus, a tua palavra foi aberta, ela será aberta logo mais pelos teus filhos. Mas, ó Deus, nós não queremos ouvir vozes humanas. Nós queremos exclusivamente, ó Pai, ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, se existe alguém aqui em nosso meio que está extremamente entristecido, ou alguém que está na live, Senhor, quem sabe tem passado por muitas dificuldades, problemas e não sabe o que está acontecendo. Ó Deus, que nesta noite a tua palavra fale diretamente aos nossos corações. Ó Deus, eu sei que também não estamos sozinhos aqui. Há anjos magníficos em poder que vieram para pelejar e lutar por nós, Pai. Mas acima de tudo, ó Deus, eu sei que existe um arqui-inimigo. Ele está oculto de nossas vistas. E ele tenta de alguma forma tirar nossa atenção, para que a mensagem não chegue aos nossos corações. Por isso, ó Deus, eu clamo a Ti, que na Tua misericórdia, Pai, estejamos nessa noite, exclusivamente, ó Pai, na Tua presença. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, afaste qualquer presença maligna daqui. E que possamos nesse momento, Senhor, estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz. E que o Teu Espírito, ó Pai, fale diretamente aos nossos corações. Pai, eu quero clamar também pelas pessoas que estão nos visitando aqui a primeira vez. Talvez eles achem, foi um convite que minha amiga fez. Não, era o Senhor que os trazia para cá. Ó Pai Santo, ou quem sabe alguém que clicou nessa live
está assistindo à programação. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Por isso, ó Pai, eis-me aqui e me usa, Pai, para a glória do Teu nome. Por isso, ó Pai, nos dá a Tua paz e nos enche, nos batiza com o Espírito Santo. É o que clamamos a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O livro de João é o quarto evangelho, está no Novo Testamento. Se por acaso você está sem Bíblia, sente ao lado de alguém que tem a palavra de Deus, mas não deixe de ler comigo. Essa é a nossa oportunidade de ouvir a voz de Deus. Nós viemos aqui para adorá-lo, para ouvi-lo, e esse é um momento único que nós temos de ouvir a palavra do Senhor. Antes de lermos o texto, o tema da mensagem vai aparecer aqui para vocês, mas hoje nós vamos estudar sobre os motivos que nós temos para seguir a Jesus. Durante essa semana nós entendemos, através da palavra, que expiação é pagamento. Na cruz do Calvário, Jesus estava ratificando, na verdade ele estava cancelando o escrito de dívida que nós tínhamos. E quando Jesus clamou em alta voz, tetelestai, essa palavrinha no grego que quer dizer está pago, Jesus estava realmente assumindo a nossa dívida. As Escrituras declaram que o pecado, e nós estudamos isso aqui, o pecado, na verdade, ele não pode ser perdoado. O pecado, ele só vai assumir um comportamento que é quitação de dívida. Jesus não perdoa pecados, mas sim pecadores. Vimos também durante essa semana que para andar nos passos de Jesus precisamos clamar pelo Espírito e pedir, implorar, suplicar que o Espírito não só haja em nossas vidas, mas que o Espírito também trabalhe com aqueles a qual nós queremos ver no reino de Deus. E ontem nós vimos que um dos passos também para estarmos na presença de Cristo é aprendermos a perdoar. Vimos que não é fácil, porém há um poder sobrenatural, um poder acima de nós, o poder de Deus, que é comunicado e entregue àquele que deseja adorá-lo e servi-lo fielmente. Hoje nós vamos entender os motivos que nós temos para seguir a Jesus. Deixa eu fazer 3 perguntas básicas para refletirmos aqui. Quais são os reais motivos que me levam a seguir a Jesus? Pense aí. O que motivou você estar aqui nessa noite? O que motivou você a acessar a live? O que motivou-nos a seguir a Jesus? Como saber se realmente eu estou seguindo a Jesus Cristo pelos motivos corretos? O que é uma motivação teocêntrica? E o que é uma motivação egocêntrica? Nós vamos falar hoje sobre motivação na vida cristã. Não é um evangelho de autoajuda, mas nós vamos entender o que é que Jesus e como é que Jesus apresenta nas Escrituras a maneira correta de segui-lo. Veja, hoje se fala muito de motivação. E nada se faz sem motivação. As empresas, por exemplo, estão preocupadas com isso. E o que é motivação? A própria palavra já me dá um significado. Motivo, ação. Motivação. São os motivos que eu tenho para entrar em ação. São os motivos que você tem para agir. Uma pessoa que não tem motivo, nós dizemos que ela é uma pessoa desmotivada. E uma pessoa desmotivada é alguém que você não pode contar muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que precisamos fazer uma reforma, sei lá, fazer uma pintura aqui na igreja, e eu preciso de alguns voluntários para me ajudar nessa pintura. E se eu chamar alguém e alguém diz assim, olha pastor, é o seguinte, eu tô realmente, tá difícil, não dá para mim não, eu estou desmotivado. Tem como contar com alguém assim?
Não tem. Alguém que está desmotivado é alguém que a gente não pode contar muito. Em João capítulo 6, a partir do verso 22, acompanhe na sua Bíblia. Olha o que é que diz a partir do verso 22. Você que está em casa pode pegar a sua Bíblia também e ver conosco essa leitura. Olha o que diz a palavra do Senhor, João capítulo 6, verso 22 em diante. Acompanhe comigo, diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Verso 25. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que, o que está escrito aí, igreja? Que creiais, guarda essa palavra. Qual palavra? Creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e, o que está escrito agora? Creiamos. Qual foi a primeira palavra que eu pedi para você guardar? Creiais. Qual foi a segunda agora? Creiamos. Creiamos em ti. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome. E o que crê, e o que, irmãos? Qual foi a primeira palavra que você gravou? Creiais. Qual foi a segunda que você gravou? Creiamos. Qual foi a terceira que você gravou agora? Crê. Veja, crê em mim, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. O que é que vocês estão percebendo em comum nesse texto? Existe um verbo que está se repetindo muito aqui. Qual é o verbo? Crer. Então entenda isso a partir do verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Foi um duro discurso que Jesus deu aqui para uma multidão. Mas eu vou pedir para o sonoplasta projetar aí. Você vai ver comigo qual é a estrutura literária que envolve o Evangelho. Pode passar avante. Primeiro nós vimos motivação. Eu gosto dessa definição de Maximiano, que ele fala que a palavra motivação, ela deriva do latim. A palavra motivus, movere. E motivação significa os mecanismos, as estratégias, os motivos, as razões que você vai dar para incentivar, para estimular ou provocar algum tipo de comportamento humano. Avante, veja. A estrutura literária no qual divide o livro de João, pode passar o próximo.
Pode passar? Isso. É essa aqui. Se você observar na sua Bíblia, ela vai ter alguns títulos em negrito, certo? Que está bem escurinho assim. A estrutura literária dividida do Evangelho de João capítulo 6, são esses 4 blocos aí. A primeira perícope, ou seja, o primeiro pedaço, que começa um título em negrito, vem outro título, vem o segundo, certo? Você vê Jesus alimentando uma multidão. Isso está do verso 1 ao verso 15. Em seguida, Jesus anda sobre o mar. Acontece agora a Páscoa da Galileia. E por fim, Jesus chama os discípulos e a grande multidão a tomarem uma decisão séria. Todavia, acontece uma coisa interessante no contexto. Olha o que é que diz João 6. Leia comigo agora, João 6, pode passar o próximo? João capítulo 6, verso 1. Esse livro aqui, irmão, chamado Nas Asas da Graça, do pastor e teólogo, na verdade ele hoje é teólogo, o teólogo Benedito Muniz, ele faz um questionamento interessante sobre motivação. Pode passar? Ele diz que existe um motivo superior pelo qual nós devemos seguir a Jesus Cristo, além de nossos próprios interesses. Próximo, a pergunta é, que motivo é esse? Porque olha o que é que começa João 6, verso 1. Leia comigo aí na Bíblia, o texto não vai aparecer na tela. Diz assim, ó. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que também era chamado de que mar? Mar de Tiberíades, verso 2. Olha agora o texto. Seguia-o numerosa, o que é que está escrito agora? Multidão. Veja como o evangelho e como João está sendo redundante. Porque uma multidão já é numerosa. Então ele quer identificar aqui no texto que a quantidade de pessoas que estavam seguindo na ocasião eram muitas. Agora, qual era a motivação? Qual o motivo da multidão seguir a Cristo na ocasião? O texto continua. Olha o motivo, olha aí, ó. Por que a multidão seguia? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, primeira coisa, João 6, a partir do verso 1, ele diz o seguinte, ó, Jesus percorria, pregava, tudo bem. E uma multidão, uma vasta multidão, uma numerosa multidão, seguia ele por o primeiro motivo que João dá. Ele fazia cura e milagres. Dá para gravar isso? Repita comigo, ele fazia cura. Não ouvi, repita comigo, ele fazia cura e milagres. Esse foi o motivo inicial. Agora veja, em seguida, Jesus agora faz uma multiplicação de pães e peixes. Diz a Escritura que com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus faz uma tremenda multiplicação. E sabe como é que essa perícope inicial termina? Esse pedaço do texto? Leia comigo o verso 14, João 6, 14. Acompanhe na sua Bíblia, diz assim, ó. Vendo, pois, os homens, o que é que aparece agora? O sinal que Jesus fizera. Qual foi o sinal que ele acabou de fazer agora? Multiplicação de pães e peixes. Disseram, este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, olha o que acontece. Jesus multiplica pães e peixes, e o texto sagrado diz que a multidão olha para ele. Essa expressão no grego, este, dá-nos a ideia de que a multidão apontou para Jesus e disse assim, ó, este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Qual profeta? Aquele na qual Moisés tinha dito que depois dele, o Senhor levantaria um profeta muito maior. Irmãos, nunca aconteceu depois da época de Moisés o que estava acontecendo agora. Um homem simples, com os pés empoeirados, um simples galileu, agora estava multiplicando pães. Só lembrando, ele não repartiu pães aqui. Diz a Escritura que sobraram 12 cestos. E ele pediu que os discípulos guardassem, para que não estragasse a comida. Olha que coisa interessante. Aí sabe o que acontece? Imagine a cena. Tinha sido um dia exausto, a multidão estava faminta, eles tinham ouvido durante o dia inteiro Jesus pregar, e agora uma multidão faminta, ele alimenta a multidão. Aí sabe o que o texto diz? Quando ele alimenta a multidão, não. Depois de ouvir tremendas palavras,
agora não dá para enganar. Ele é o profeta mesmo que Moisés disse. Aí começou no meio da multidão uns murmúrios. Alguns diziam assim: essa é a nossa chance então. Vamos colocar ele agora no trono. Isso fomentou tanto e impactou os discípulos, que os próprios discípulos começaram a conversar: é a nossa chance agora. Vamos colocar ele como rei. Vamos levantar e vamos estabelecer Jesus, vamos levantá-lo como rei. Sabe o que diz o verso 15? O texto fala assim, verso 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o mar. Essa expressão arrebatá-lo na língua original dá essa ideia de que, sabe como é que a multidão queria colocar Jesus no trono? À força. Eles iam tomar Jesus à força e iam dizer assim: custe o que custar, queira ele ou não, vamos agora colocar ele. Aí Jesus joga um balde de água fria. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, entrem no barco e passem avante. Irmãos, nunca foi tão difícil ouvir e seguir uma orientação de Jesus como foi agora. Entrem no barco e passem avante, disse Jesus. Os discípulos olharam para os outros, imagine a cena. Eu não estou entendendo, que momento ele vai confirmar o seu reinado? E eles disseram: não, Senhor, aqui ficaremos. A serva do Senhor disse que Jesus fita os olhos nele, com um olhar de tão severa repreensão, que eles, sabe quando uma mãe olha para um filho e já dá aquela olhada, que o filho já sabe, ou a filha sabe se é para fazer arroz ou feijão em casa. Imagine a cena. Agora eles passam e vão avante. Jesus despede as multidões e sobe agora ao monte a fim de orar. Mas, irmãos, os discípulos não partiram imediatamente como Jesus ordenou. Ficaram na beira da praia conversando e discutindo por que Jesus tinha feito isso com eles. Olha, sabe o que eu aprendi? Quanto maior a expectativa, mais amarga será a decepção. Quanto maior nós tivermos expectativa sobre alguma coisa, amarga vai ser a decepção. A vida de Judas foi isso. Eles não partiram imediatamente. Foi chegando a calada da noite, entraram no barco e foram. Agora tome um susto. Eles iam com os pensamentos tempestuosos. Diz a serva do Senhor que dentro do barco, sabe o que eles comentavam? Se assuste agora. Eles diziam assim, deveríamos ser seguidores desse falso profeta? Você chamaria Jesus de falso profeta? Os discípulos chamaram. E ainda disseram: por que ele não ressuscitou João Batista? Ele ressuscitou tanta gente, por que não? Sabe quando a gente começa a questionar os porquês de Deus? Que a gente muitas vezes não aceita o trabalho do Senhor conosco, porque sabe o que eu aprendi? Deserto na verdade não é lugar de morada. Deserto é lugar só de passagem. Aí sabe o que acontece? Eles começam a conversar, começam a ficar assim, aí Deus manda algo para distrair eles. O Senhor enviou uma tempestade forte. E um dos evangelhos vai dizer que Jesus estava lá no monte, orando pelos discípulos. E do monte Jesus viu eles em angústia. Acontece toda aquela cena de Jesus andar sobre as águas, que a gente conhece. E aí eles chegam firmes, agora no próximo dia, em terra firme com Jesus. E aí me chama a atenção que eu falei para vocês que o primeiro motivo que a multidão seguia a Jesus é porque ele fazia curas e milagres. Até aí ok. Jesus deu outro motivo. Ele multiplicou pães e... Irmãos, quem não queria seguir Jesus assim? Para você ter uma ideia, pode passar. Eu gosto dessa citação próxima, de Crossan, que ele diz o seguinte, o alimento, ele passa a ser considerado o fator básico. Mas básico em quê? Na interação humana. Nele está implícito uma série de obrigações de dar, receber, retribuir. O ato de comer é um comportamento que reflete sentimentos, relações. Serve também de mediação para o status social e poder e exprime os limites de identidade do grupo. Em outras palavras, você não vai levar para a sua casa alguém para almoçar
ou para jantar se você não quiser proximidade com ela. Você não vai permitir que alguém durma debaixo do seu teto se você não quiser que a pessoa tenha uma maior proximidade com você. Mas tem um problema, irmãos, quando Jesus chega do outro lado, diz o texto que era aproximadamente 5.000 homens. Calcule comigo. Se cada homem fosse casado, quantas pessoas daria? 10.000. Se cada casal tivesse um filho, quantos dariam? 15. Se tivessem 2 filhos, 20. Por isso que o João disse que era numerosa multidão. Aí quando Jesus chega em terra firme, eles perguntam assim: Mestre, quando chegastes aqui? Aí Jesus nem responde, ele vai direto ao assunto. Ele diz assim: olha, vocês estão me procurando? Não porque vocês viram sinais. Qual o sinal? Cura, milagre. Mas porque vocês comeram do pão e estão fartos. Vocês estão dizendo o seguinte: quem sabe, se tivermos Ele no nosso reinado, governando sobre nós, nunca mais a gente vai precisar trabalhar. Porque imagine, só é estar sentado aí e dizer: Jesus, pão agora aqui para mim, ó. E ele traria uma pedra, transformaria em pão e está tudo certo. As pessoas queriam seguir a Jesus por motivações egoístas. Ouça o que eu vou dizer agora, irmãos. Muito sério isso aqui. Não está errado seguir a Jesus por motivações egoístas. Eu vou repetir a frase que eu disse. Não está errado seguir a Jesus por motivações egoístas. Mas um evangélico, um crente, um cristão que segue a Jesus por motivação egoísta, ele vai se tornar um cristão muito frágil. Um cristianismo que segue a Jesus por motivos egoístas se torna um cristianismo frágil. Não entendi, pastor, o que é uma motivação egoísta? Veja, uma motivação egoísta, motivos para entrar em ação, é seguir a Jesus porque Ele me beneficiou fisicamente, emocionalmente, materialmente, financeiramente, romanticamente e até poderia dizer espiritualmente. O cristianismo que segue a Jesus só porque Ele fez um benefício se torna um cristianismo muito pobre, porque é um cristianismo no qual Deus não pode contar, como diz o paraense, porque não tem tutano, não tem vértebra. Veja, as pessoas hoje, elas seguem uma proposta de trabalho, por quê? Porque elas têm comida, porque elas têm segurança, porque elas têm relacionamento. Ninguém começa motivando alguém sem atender às suas necessidades básicas. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenho uma empresa muito rica aqui em Campo Formoso. Uma nova empresa abriu aí. E aí eu vou contratar a Aline para trabalhar comigo. E eu chego lá e digo: olha Aline, inicialmente, como você é aprendiz, você vai receber um salário de R$4.000. Inicialmente. Amém? Já comecei a engessar motivação. Foi ou não, irmãos? E mais, olha, você vai ter um ticket de alimentação, tá? Então, um cartãozinho de ticket de alimentação. Aí, suponhamos que aqui seja uma cidade tão grande, mas tão grande, que tenha ônibus circular. E eu digo: olha, você vai ter um cartão para você andar à vontade dentro dos ônibus. Tá bom? Irmãos, Jesus sabia sobre o que é motivação. Por isso que Ele cuidava, Ele alimentava, Ele acalentava, Jesus curava. Mas só que as pessoas começaram a querer segui-lo por motivações egoístas. O que são motivações egoístas? Deixa eu aprofundar isso aqui. É qualquer motivação do seu interesse. O João 6, verso 2 diz que a multidão seguia a Jesus por causa de quê que eu pedi para você gravar? Cura e o quê? E milagres. Aí Jesus agora multiplica pães e peixes, eles dizem: Ele verdadeiramente é o profeta. Muitos são motivados e levados a seguir a Jesus, sabe por quê? Olha o que é motivação egoísta. Muitos dizem assim: olha, sabe por que eu sigo a Jesus? Porque Ele ajustou a minha vida romântica. Eu não tinha nenhuma varoa, hoje eu tenho. Por isso que eu sigo a Jesus. Irmão, na hora que a varoa te deixar, você vai abandonar Jesus.
Olha, eu sigo a Jesus porque ele arrumou um namorado para mim. Por isso que eu sigo. Minha irmã, cuidado. Porque na hora que esse namorado te abandonar, você também vai abandonar Cristo. Ele ajustou, pastor, minha vida profissional. Eu não tinha nem trabalho. Comecei para a igreja. No outro dia apareceu um emprego para mim. Irmão, se você seguir a Jesus por causa dessa proposta aí, quando o emprego não vingar, como diz a música, você vai abandonar a fé. Porque você vai dizer assim: por que não com o outro e comigo? Olha, eu tenho comida. Olha, eu sirvo a Jesus porque Ele me dá comida, me dá alimento. Me lembro uma certa ocasião na igreja que participei. Uma irmã estava nos visitando. A gente percebeu que ela passava muitas necessidades. E a igreja começou a alimentá-la com as Dorcas. Para quem não conhece, as Dorcas é um ministério que nós temos, que hoje faz parte da ASA, né? Que é um departamento da igreja adventista, no qual arrecada alimentos, roupas, faz todo um trabalho social para ajudar as pessoas. E todos os meses uma cesta básica era destinada àquela senhora, que depois tomou a sua decisão, batizou-se, se entregou, foi batizada, entregou-se a Jesus e disse: olha, irmão, estou tão feliz, eu sirvo a Deus. Mas houve um mês, irmãos, que o negócio apertou. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Todo mundo ficou desesperado. Quem tinha comida tinha que guardar. E aí, como é que íamos fazer? E aquele foi um mês bem difícil, porque a igreja, a gente não conseguiu arrecadar o suficiente. Toma um susto. A irmã abandonou a fé. Por quê? Porque ela seguia a Jesus porque Ele dava comida. Irmãos, eu tenho um pão, por isso que eu sigo a Jesus. Ele me curou de uma enfermidade, por isso que eu sigo a Ele. Um exemplo dessa febre de milagres hoje. Muita gente hoje segue a Jesus porque Ele fez um milagre. Mas pergunta na Bíblia onde é que está escrito os 10 mandamentos, que ele não sabe onde está escrito. Segue a Jesus por causa de milagre, mas pergunta a ele, onde é que está escrito aquele texto que fala sobre as armaduras de Deus? Ele não sabe. Onde é que está a galeria da fé? Não sabe. Irmãos, o evangelicalismo moderno, ele se resume no seguinte: o evangelicalismo moderno, as pessoas quase não oram, e elas falam a todo momento: Deus me disse, e Deus falou comigo. O evangelicalismo moderno segue as curas, segue os milagres, mas nada sabe sobre o Senhor do milagre. Formando, sabe o quê? Um cristianismo altamente fragilizado. Olha, não está errado seguir a Jesus. Eu vou repetir essa frase mais de 1000 vezes nesse sermão para você entender isso aqui. Não está errado seguir a Jesus porque Ele fez algum benefício, mas só que vai tornar a sua religião muito frágil. E quando eu falo de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de conceito religioso. Deixa eu fazer uma pergunta. Se o Senhor não te curar da enfermidade que você está sofrendo, você vai continuar servindo a Ele? Se semana que vem você for desempregado, você continua servindo ao seu Deus? Pense. Nós estudamos essa semana sobre o perdão. Na cruz do Calvário, o Senhor ofertou o perdão. Veja, o perdão, ele é um benefício para mim. Então, seguir a Jesus porque Ele me perdoou, a essência é egoísta, porque o beneficiado em essência fui eu. Muitos dizem: não, irmão, mas o Senhor não só me perdoou, mas Ele prometeu que viria para me tirar desse mundo. Ó, Jesus, volta logo, eu quero muito, para nos livrar desse mundo, eu não vejo a hora. Ó, Jesus, volta logo, que eu não quero passar por essas dificuldades. Até aí, só o ser humano no centro. Irmãos, nós vamos para uma vida que se mede pela vida de Deus. Muitos dizem assim: olha, eu não vejo a hora de pisar nas ruas de ouro, morar nas mansões, de pular em cima do leão, criando um evangelho capitalista. Tem crente que é tão capitalista que ele só fala nas ruas de ouro. Se eu começar a detalhar os benefícios da nova terra, a gente chora. E há algum erro em tudo isso? Não. Mas é legítimo seguir a Jesus só por causa disso? É muito pobre. Sabe por quê? Porque na hora que a tentação chega, se eu sigo a Jesus por motivação egoísta, eu vou dizer assim, ó: o céu,
Ou ruas de ouro, espera aí que eu vou é pecar. Irmãos, onde temos ancorado o nosso barquinho? Responda dentro de você. Responda para você. Você segue a Jesus pelo motivo correto mesmo? Já parou para pensar daqui a 5 anos como eu vou estar, como você vai estar? Veja, ninguém consegue mobilizar a igreja inteira só porque ela está interessada no céu. Eu vou repetir a frase que eu disse. Ninguém consegue mobilizar uma igreja inteira só porque ela está interessada no céu. Eu não vou me envolver com a salvação dos perdidos, porque a volta de Jesus é uma certeza e segurança. Cristianismo, irmãos, é muito mais do que isso aqui. Quando Jesus começou em João 6, discursar sobre o pão da vida, a multidão chegou e disse: Senhor, aonde é que tu estavas? A gente estava te procurando. Jesus disse: vocês estão me procurando por causa da comida, por causa da bebida. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vai lhe dar. Aí eles perguntam assim: que sinal tu fazes para que vejamos e creiamos em ti? Olha que situação. Não, João começou no capítulo 6 dizendo que a multidão seguia ele por causa de curas e milagres. Jesus já tinha dado sinal para segui-lo, sim ou não? Sim. Agora em João 6, ele também multiplica pães e peixes. Ele deu um segundo sinal, sim ou não? E eles ainda perguntaram: qual o sinal que tu fazes? Para que a gente veja. Olha aqui, olhe para mim e preste bem atenção. Não fica pedindo toda hora sinal para Deus. Um dia uma jovem chegou para mim e perguntou assim: irmão José, é porque eu falo tanto com Deus, Ele não me ouve. Eu estou clamando ao Senhor, estou implorando a Deus, eu estou suplicando, mas o Senhor não me ouve. Eu disse: irmã, porque talvez o Senhor já falou e você não percebeu. Muitas vezes Deus é tão claro em nos responder, e nós somos idênticos aos apóstolos, tardios em compreender. Tardios em entender. Quando Jesus começou a discursar: então quer dizer que não tem pão hoje não, Jesus? Ele falou: olha, o verdadeiro pão do céu é o que o meu Pai vos dá, e esse dá vida ao mundo. Aí eles achavam que era pão físico, falaram: oh Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus disse: eu sou o pão da vida. Tem milagre hoje não? Tem não. Tem cura hoje não, Jesus? Não tem cura. Não vai ter nem um pãozinho? Não vai ter nem um pãozinho. Nem um pedacinho de peixe? Hoje não tem. E o que é que tem para hoje? Sou eu. Eu sou o pão da vida. Aí sabe o que aconteceu com a multidão? Começou a vazar. Ouça aqui. Igreja, Jesus cura. Igreja, Jesus prospera. Igreja, Jesus faz milagre. Igreja da salvação de Cristo. Não tem ninguém. Ninguém quer Cristo. Querem os benefícios dele. Veja, o evangelicalismo moderno hoje geralmente segue a Jesus por 2 motivos. Eu falei por quantos motivos o evangelho moderno segue a Jesus? Quantos que eu falei? 2. Grave primeiro. Primeiros, muitos seguem a Jesus com medo do inferno. Outros seguem a Jesus porque querem o céu. Percebe? Milhares de pessoas hoje seguem a Cristo para escapar do inferno. Essa é uma herança católica medieval, lá da Idade Média, que a igreja fomentava, com todo respeito, mas eu estou falando de algo do passado, que a igreja fomentava e dizia: não quer comprar um pedaço da lasca da cruz de Cristo não? Então você vai para o inferno. E qual é o conceito de inferno no Ocidente? Um lugar que tem fogo, que os demônios ficam lá espetando as pessoas. Aquela toda ideia do escritor, poeta Dante Alighieri. Fomentado na igreja católica, durante a Idade Média. Veja, muitas pessoas hoje seguem a Cristo pelo segundo motivo. Diz: não, irmão, não é com medo do inferno, porque eu quero o céu. Essa é uma herança protestante. Os 2 casos, irmãos, a motivação é puramente egoísta.
Eu sigo a Cristo porque eu não quero as labaredas do inferno, eu sigo a Jesus porque eu quero as delícias do céu. Esse tipo de cristianismo não se envolve com o interesse de pessoas, nem com os de Deus, só com os deles. Quer ver um exemplo? Pode passar o próximo PowerPoint. Olha que texto tremendo. Leia isso aqui comigo. Leia comigo, olha o que aqui diz lá, ó. Não é o temor não é ter medo de quê, irmãos? Do castigo, ou a esperança da recompensa eterna, que leva os discípulos de Cristo então eu não posso seguir a Jesus com medo do inferno? Não posso seguir a Jesus porque eu quero a esperança, a recompensa do novo céu, nova terra? Também não. E eu devo seguir a Jesus por qual motivo, pastor? Olha lá, ó. Contemplam o incomparável amor do Salvador, revelado em sua peregrinação na terra, da manjedoura de Belém, à cruz do Calvário. E essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam, ouvem-lhe a voz e seguem-no. Foi o que eu preguei na terça e na quarta aqui. Eu devo seguir a Jesus por qual motivo mesmo? Perceba, não é o céu ou medo do inferno, mas a pessoa encantadora de Jesus. Deixa eu explicar para você, à luz da doutrina da salvação, porque eu não sigo a Jesus com medo do inferno. Vocês lembram que nós estudamos aqui que na cruz do Calvário, Jesus gritou a palavra tetelestai, que é traduzida na nossa Bíblia como está consumado. Mas essa tradução é um pouco, ela não é a que mais se aproxima do original, porque tetelestai significa o que, a igreja? Está pago. Jesus pagou uma dívida altíssima. Por que eu não posso seguir a Jesus com medo do inferno? Pelo seguinte fato: a justificação, o que é justificação? É Deus me declarar justo, embora eu não seja justo. Paulo vai dizer que não há um justo sequer, não há um só que faça o bem. Então nenhum de nós aqui somos justos. Diz a Escritura que a nossa justiça é como panos de menstruação, como trapos de imundície. A justiça do homem mais santo dessa terra, do pastor mais consagrado, é assim. Então veja, o que é justificação? Na justificação, Deus nos salva da condenação do pecado. Então ele diz o seguinte: meu filho, você não é mais condenado, você agora é um salvo, você está justificado. Mas eu pergunto, eu sou justo, irmãos? O irmão aqui, ele é justo? Não, nós somos injustos por natureza, então entenda. Sabe o que é que diz o livro de Provérbios? Que abominável aos olhos de Deus, olha isso aqui, é aquele que justifica o perverso. Abominável, isso é abominação diante de Deus, quem justifica um perverso. Então se Jesus me justificou, que sou um perverso, ele se tornou o que no meu lugar? Uma abominação. Então veja, quando ele me salva da condenação do pecado, ele agora me dá suas vestes de justiça, eu sou agora justificado. Quando Deus olha para José Júnior, ele vê agora, ele diz: meu povo justo, embora eu não seja justo. Dá para entender? Fala assim, ó, não somos justos, repita comigo, diga, não somos justos, mas seremos justos. Não somos justos por natureza, mas o Senhor, na sua volta, também nos tornará 100% justos, quando a ausência do pecado fugir desse mundo. Então veja, a partir do momento que o João Vitor aceitou a Jesus como salvador dele, há uma troca. Lembra que eu expliquei para você sobre substituição aqui? O que é substituição? Jesus morreu na cruz como se fosse eu. Então quando eu aceito ele como meu salvador, quem morreu na cruz também? Eu. Um morreu por todos, logo todos morreram. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Ok? Então o que é que diz Romanos 8, verso 1? Diz que aquele que está em Cristo não há nenhuma condenação.
Ou seja, o inferno não entra. Por isso que eu não posso seguir a Jesus com medo do inferno. Por que, pastor, não posso? Porque quando você aceitou Jesus, a condenação não entra. Nós vimos aqui que o juízo que está acontecendo hoje no céu, ele não é para condenar justo. Porque Jesus disse que aquele que crer nele tem vida eterna e não perecerá no juízo. Então, olha, não siga a Jesus por esse motivo. Se existe alguém no nosso meio que seguir a Jesus com medo do inferno, o Senhor está falando para você, meu filho, essa é a motivação errada. E por que eu não posso seguir a Jesus porque eu quero o céu? Sabe por quê? Porque quando eu me entreguei a Ele, Romanos 8,17, o céu já me é assegurado. Olha, não existe possibilidade de alguém que se entregou a Cristo de não ir para o céu. É certeza, ele vai para o céu. Então entenda, quando eu me entreguei a Cristo, não existe condenação. Por isso que eu sigo a Jesus por essas razões. Pastor, então você não pode seguir a Jesus com medo do inferno, porque eu quero o céu. Qual é a motivação correta? Você deve seguir a Jesus por essa motivação, ó. A motivação teocêntrica. O que é uma motivação teocêntrica? É onde Deus é o centro e tudo que for do interesse de Deus. Irmãos, eu sigo a Jesus, nós seguimos a Cristo para dizer de que lado nós estamos na peleja cósmica. Irmãos, sabe o que a Bíblia fala? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá. Como assim? O diabo vai fugir de nós? Só quando a gente se sujeita à vontade do Pai. E sabe o que é ver os exércitos de Satanás tremer? Ore. Tem uma vida de constante oração com o Pai. O diabo, olha, ele está nem aí para o pregador mais eloquente dessa terra. Mas ele fica temeroso com quem dobra os joelhos em oração. Aí ele teme. Sabe o que eu gostaria que Deus fizesse conosco, com a igreja evangélica moderna? Com todos nós, irmãos, que estamos aqui. Todos vocês que estão em casa assistindo através da internet. É que a gente buscasse tanto. Mas suplicasse tanto. Mas implorasse tanto a presença de Deus. Que o diabo, quando a gente acordasse, ele já acordou. Não vamos ter paz. Por que você acha quando alguém está muito envolvido nas coisas de Deus, quando ela está no ápice, o diabo faz de tudo para derrubar? Alguém que canta, por exemplo. Você sabia, o Ministério da Música é um ministério muito forte, irmãos. Tem louvores que eu imagino que quando são cantados na igreja, a quantidade de demônios correndo de dentro. É muito sério isso. Aí sabe o que acontece? E ore pelos cantores, irmãos. Porque eu conheço muita gente que o inimigo tem sido alvo. Dizendo assim, eu vou calar você. Você não vai abrir a boca nenhuma mais. E muitos sucumbindo aí. Sabe por que muita gente apostata? Porque muita gente, primeiro, não é que só é frágil e superficial na vida espiritual. Irmãos, não sejamos cristãos superficiais. Eu não estou falando para alguém que está chegando agora. Para você, meu querido, que está chegando agora, diz a Escritura que você deve tomar leite. Mas para a gente que já tem 30 anos e não tem a ousadia, não sabe abrir a Bíblia para provar na Bíblia, onde é que prova e diz que Jesus Cristo vai voltar e todo olho verá, tem algum problema acontecendo. Irmãos, éramos para estar num avanço tão grande, que quando alguém chegasse e perguntasse, deixa eu te tirar uma dúvida aqui, onde é que mostra na Bíblia que todo olho vai ver Jesus quando voltar? Ah, está aqui, ó. Sabe por que muita gente é frágil e superficial na vida espiritual? Porque, infelizmente, a igreja moderna, e quando eu falo a igreja moderna, estou falando de todo o cristianismo, ensina muita coisa egoísta.
Aceite a Jesus, que semana que vem, olha, você não vai nem tomar emprestado. Quem é que não chora com um evangelho desse? Aceita Jesus, olha, que vai vir, o Senhor vai te tornar próspero. Irmão, eu não estou aqui para pregar isso aqui não. Porque esse não é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, Jesus disse, tem uma cruz para ser levada. O evangelho da cruz, Jesus disse, olha, você vai ser odiado pelos seus próprios pais. O evangelho da cruz, Jesus disse que quem segue a Ele... E por que cruz? Porque cruz é difícil, é dura, é difícil carregar. Jesus disse que muitos vão tentar entrar no reino e não vão conseguir. Vão tentar, vão lutar, não vão conseguir. Por quê? Porque Deus não comunicou poder? Ou porque Ele deu e muitas vezes a gente não fez uso? Motivação egoísta. Irmãos, nós estamos aqui para proclamar que Jesus vem em glória e em majestade. Isso é uma honra tremenda para a glória de Deus. Então, pastor, como é que eu vou fazer para a minha religião, para o meu conceito religioso se tornar teocêntrico? Olhando para Jesus. Não olha para mim. Não olha para o pastor da igreja. Não olha para o ancião da igreja. Não olha para o presbítero. Não olhe para o apóstolo. Não olhe para o bispo. Não olhe para ninguém. Olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque sabe por que tanta gente desigrejada hoje? O Instituto Barna lançou um livro chamado Churchless Christianity, chamado Cristãos Desigrejados. O Instituto Barna é um instituto que só trabalha com pesquisa com a igreja evangélica. No Brasil, os desigrejados, eles recebem o nome de nones. Então, o que é o none? O none é alguém que diz, eu amo a Cristo, amo seus ensinamentos, mas eu não quero compromisso nenhum com a igreja. Sabe o que o Instituto Barna falou na pesquisa? Que a maior parte dos cristãos desigrejados foram decepcionados com membros e com líderes religiosos. E por que eles vazam? Eles vazam porque eles nunca olharam para Jesus, eles olharam para pessoas. Irmãos, sabe o que eu aprendi? Que eu não posso focar em pastor nenhum. Ainda que seja um pastor que eu digo, eita homem de Deus, eu oro por ele. Mas sabe o que eu aprendi? Eu posso ter mentores. Eu posso ter pessoas que eu admiro. Mas se cair, porque Jesus diz que inevitavelmente vão acontecer escândalos. E sabe o que acontece? Muitos são tão superficiais que se alguém sair da igreja, ele vai junto. Por quê? Querido jovem que está aqui ouvindo esse sermão, você que está na internet, irmãos queridos, chegou a hora da gente parar. Da nossa mãe está dizendo assim, não chega atrasado, veste essa roupa, desliga a TV, vai para a igreja. Se o Espírito de Deus está em mim, é Ele que vai dizer para mim, meus irmãos. Eu acredito que haverá um tempo que a igreja moderna, a igreja evangélica moderna, não vai precisar de discipuladores mais. Se eu estou clamando todos os dias pelo batismo do Espírito Santo, e Ele vem para morar e habitar em mim, então Ele que vai dizer para mim, José, meu filho, é hora de acordar, dobrar o joelho e orar. Não precisa ninguém todo dia estar mandando mensagem, orou hoje. Olhe para Jesus. Jesus, irmãos, foi o maior modelo de alguém que tinha religião teocêntrica. Veja, Jesus veio a essa terra, primeiro, para mostrar o caráter do Pai. Ele veio para dizer que os princípios santos da lei de Deus são imutáveis. Jesus só morreu na cruz. Qual o salário do pecado? Toda vez que a gente quebra uma lei, a gente vai ter consequência. Adão quebrou. Então o salário do pecado é Se a lei de Deus fosse mutável, se Deus mudasse a lei, então Jesus não poderia ter morrido na cruz. E Ele viveu para isso. Veja, Jesus Cristo nem viveu de olho no céu que Ele já conhecia. Jesus não viveu de olho no céu que Ele já conhecia. Ele disse em João 17,4, Pai, eu vivi na terra glorificando o Teu nome. E a gente começa a levantar um monte de teoria. Por que as pessoas apostatam? Porque os jovens hoje estão apostatando. Entenda, porque céu não segura ninguém. Vou repetir, céu
não segura ninguém. Hormônios, interesses egoístas são muito mais fortes, do que essa proposta de céu. Sabe por quê? A nossa sociedade pós-moderna, ela é imediatista. Irmão, céu, embora seja uma certeza para todos nós aqui, mas é algo ainda para o futuro. Pecado é uma realidade. Por isso que é mais fácil pecar e seguir a proposta que Satanás vai oferecer imediatista do que a proposta de céu. Por isso que céu não segura ninguém. Eu não conheço só uma pessoa alegre, irmãos, porque ela espera o céu. Não existe cristianismo feliz somente porque Jesus vai voltar. Existe cristianismo feliz porque Jesus nos escalou como seus embaixadores na terra. Isso é uma honra imensurável. E é para isso que Deus está nos chamando. Claro que eu não estou dizendo aqui, quem é que não quer o céu? Eu não vejo a hora, irmãos, quando Jesus rasgar esse céu e nós clamarmos dizendo, esse é o nosso Deus a quem esperávamos. Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos. Imagine o dia glorioso da volta de Jesus. Eu não vejo a hora. Mas deixa eu dar para vocês um exemplo de alguém na Bíblia que tinha um evangelho teocêntrico, que não seguia por causa de pastor, por causa de presbítero, de bispo. Olha aí um rapaz, vai aparecer na tela. Esse jovem aqui. Quem é ele? José. Eu amo a história de José, irmãos. Não só porque meu nome é José, mas veja, ninguém há maior do que eu nessa casa. E nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra o presbítero da igreja? Disse José. Como, pois, faria tamanha maldade e eu pecaria contra o pastor da igreja? Como faria tamanha maldade e pecaria contra a igreja? Qual foi a resposta de José? Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu? Deixa eu fazer uma pergunta. Onde foi dado os 10 mandamentos? Na Bíblia. Qual capítulo da Bíblia? E qual livro? Êxodo capítulo 20. Como José sabia que adultério era pecado se a lei ainda não havia sido dada? Eu vou repetir a pergunta que eu fiz. Como é que José sabia que adulterar era pecado se o não adulterarás foi mencionado bem na frente? José está no livro de Gênesis. Sabe por quê? A lei de Deus foi gravada no coração do homem. Então ouça, não importa o quão ignorante alguém seja, ela sempre saberá um jeito como pecar. Ela não pode saber um A de Bíblia, mas ela sabe que matar é errado. Por quê? José, um jovem teocêntrico. Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Agora veja, por que José não ficou com essa mulher? Ele não ficou com essa mulher porque ele era gay? Porque se isso acontecesse nos nossos dias, ele não ficasse com ela, seria chamado de quê? José não ficou com essa mulher por quê? Porque será que essa mulher é horrível, é feia? Diz que a mulher tinha uma beleza encantável, encantadora. E o texto diz que todos os dias ela importunava o menino. Aí sabe o que ele fez? Correu da tentação. Diz que o céu olhava a cena, irmãos, os anjos de Deus. E quando José disse assim, como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Diz que os anjos aplaudiram e glorificaram o nome do Pai. Sabe por quê? Porque é assim que Deus olha para nós, quando a gente glorifica o nome dEle. Lá no seu comércio, não trata as coisas por cara não, vende no preço honesto. Quando eu fui expulso da minha casa, quando eu aceitei Jesus, que eu falei ontem, eu fui acolhido pelo Ministério Alcançando Corações da Maísa, que me ensinaram muitas coisas. Mas, irmãos, uma coisa que eu aprendi em Jesus Cristo. Ela falou que quando ela chegou dos Estados Unidos para o Brasil, foram a uma feira livre e chegaram numa barraca de pinha. Eu não sei se vocês chamam aqui pinha, fruta do conde, não sei como é que vocês chamam. Como é que chama? Pinha.
Ela chegou numa barraca e perguntou assim: quanto custa uma pinha? O rapaz falou: uma pinha custa R$20. Aí ela foi mais à frente, chamou um molequezinho que carregava as feiras, né? Sempre tem aqueles camelozinhos ali, com carro de mão, chamou o moleque e disse: faz um favor para mim, pergunta ali naquela barraca quanto custa uma pinha. O menino chegou lá: quanto é a pinha? Aí o rapaz respondeu: 30 centavos uma. Sabe o que ele entendeu? Na hora que e com uma psicóloga, na hora que ele estava vendo, ele estava olhando ela de cima até embaixo. Ou seja, deixa eu ver se tem cara de rico, porque se tiver cara de rico, pede o preço, tá? Sobe o preço. Se tiver cara de pobre, você dá o preço honesto. Isso é desonestidade, irmãos. Isso o céu abomina. Abomina. José, sabe qual é o princípio que está nessa pergunta de José? Pode passar. Olha lá, o princípio que está. A resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ou seja, essa frase dele, como pois faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Tem um princípio por trás. Olha o princípio qual é, olha lá. Ele não trairia a confiança de seu Senhor na terra, em quaisquer que fossem as... E ele seria fiel ao Senhor no céu, sob o olhar examinador de Deus e dos santos anjos. Olha agora, isso é para a gente corar, irmãos. Muitos, não são poucos, são muitos, tomam liberdades de que não se achariam culpados na presença de seus semelhantes. Porém, o primeiro pensamento de José foi Deus. Sabe o que ela está dizendo aí? Ela está dizendo que muitos de nós dizemos assim, Deus não está vendo mesmo, mas a gente não, claro que a gente não fala, ninguém está vendo, o pastor não está vendo. Uma religião não teocêntrica, olha, ela não tem a ideia da onipresença de Deus. Irmãos, eu estou aqui com vocês, mas o Senhor está no seu santo templo, amém? Quando eu saio lá para o trabalho, lá está Deus. Por quê? Porque diz as Escrituras que Ele habita em mim, Ele habita em nós. Não há como nos escondermos da presença do Eterno. Mas uma religião não teocêntrica, ela não tem ideia da onipresença. Jovem querido, quando você está lá no escuro, com a sua namorada, que ninguém vê, ali está Deus. Os anjos do lado. Lá nas quatro paredes, quando ninguém te vê. Lá no banheiro, quando ninguém te vê. Lá em frente ao computador, quando ninguém te vê. Deus está ali. Uma religião puramente egoísta, ela vive como se Deus não tivesse presente. Quantos já ouviram falar numa filosofia chamada de deísmo? Deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é uma filosofia que diz o seguinte, olha, ouça aqui. Olha a trajetória do cristianismo. A filosofia deísta diz: Deus existe, mas Ele abandonou o mundo. O deísmo fala: Deus existe, mas Ele não atua. Por isso que o deísta peca descaradamente. Deus não está vendo mesmo. Sabe qual é a tragédia do cristianismo moderno? Tome um susto. As pessoas hoje, elas têm uma ideia deísta. Ou seja, o cristão moderno diz assim, Deus existe, não há dúvida. Mas o viver nosso, muitas vezes é o viver deísta. Ele não está vendo, ninguém está vendo mesmo. Irmãos, cristianismo é a consciência de que Deus está presente. E na presença de Deus, a gente não faz coisas macabras. E a doutrina da salvação nos chama para cá, para a constante presença de Deus conosco, todos os dias. Qual foi o primeiro pensamento de José, irmãos? Foi as ruas de ouro? Você responda: não. O primeiro pensamento de José foi a vida eterna? Não foi a vida eterna. O primeiro pensamento de José foi o caráter de Deus que ele representava no Egito. Irmãos, nós somos representantes do caráter de Deus. Sabe por que tanto jovem, tanta gente saindo da igreja? É porque a minha vida tem um impacto muito forte, positivamente ou negativamente na vida de alguém. Eu vou repetir o que eu disse. Muita gente sai da presença de Deus. Por isso que eu quero falar uma coisa para você.
Sua vida tem sido uma bênção? Como tem sido seu testemunho? Como tem sido o meu testemunho? Lá no trabalho, o pastor não está lá não. O ancião não está lá não. Lá em casa, lá na sua casa, com a sua esposa. O que ela poderia falar sobre você? Que influência você impacta a vida dos seus filhos? Até as músicas de hoje, irmãos, ela tem um sentido egocêntrico. Quer ver um exemplo dessa música? Pode passar. Olha como as músicas estão hoje, ó. Eu vou me assentar na mesa com o rei. É assim que está escrito? A música diz assim: eu vou me assentar na mesa com o rei ou na mesa do rei. Qual a diferença de sentar na mesa com o rei e na mesa do rei? Quem pode me ajudar aí? Na mesa do rei eu posso sentar sem ele. Dizer assim: rei, sai daí que aqui quem vai sentar sou eu. Eu vou tomar o teu lugar. É isso que essa letra está dizendo. Que muita gente canta aí nas igrejas nem sabe o que está acontecendo. Olha lá, olha quanto eu vou comer na mesa do rei, na mesa dele, não com ele. Irmãos, nem Jesus se excluiu quando disse assim, ó, que no céu nós vamos comer com Isaac, com Abraão, com Jacó e com o próprio Cristo. Veja mais, e todos os que me humilharam vão me ver ali, vão ter que saber que fui convidado. Sim, eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que o meu pai. Até aí só o ser humano no centro. Aí quando a pessoa ouve um louvor desse, não tem quem chore. Então essas coisas que eu estou passando aqui, essa humilhação na terra, o Senhor vai me restituir tudo de novo. Irmão, mas sabe o que é uma letra? Essa é uma letra egocêntrica. Sabe o que é uma letra teocêntrica? A letra teocêntrica é a próxima, pode passar. Olha aí, ó. Essa igreja conhece. Com os braços bem abertos, Cristo deu o seu sangue nos convida a olhar o seu, e isso é teocentrismo. Que a gente ouve uma letra e a gente diretamente é voltado para a pessoa de quem? De Cristo. Isso é teocentrismo. Por isso entenda, próximo. Olha o que ela diz: Jesus não considerou o céu um lugar desejável, enquanto nós nos achávamos o quê? Jesus, nem um só segundo, irmãos, pensou assim: que saudade do céu, estou nesse mundo terrível, nesse mundo tenebroso, nesse mundo escuro. Ele não considerou o céu desejável, enquanto todos nós estávamos perdidos. Sabe o que é que o cristão egocêntrico lê esse texto aqui? Ele lê o texto assim, ó: o céu material, os palácios, as ruas de ouro, tem o seu valor, enquanto muitos estão perecendo. É o exemplo de muitos. Muita gente hoje está dizendo assim: não, a gente tem que abandonar a cidade, vamos para o sítio, vamos para o sítio, vamos para o sítio. Vamos para o sítio porque a coisa vai apertar. Vai para o sítio, mora no sítio, não prega o evangelho para ninguém, não fala de Jesus para ninguém, se tornou um egoístão. Quer ver um exemplo? Não, mas Enoque fazia isso, pode passar o próximo. Mas Enoque ele vivia nas montanhas. Não, Enoque ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois ele tinha uma obra para fazer aonde, irmãos? Mora no sítio, mas vem na cidade evangelizar, irmão. Não fica só lá não, querendo ter uma vida, muitas vezes, uma boa parte, uma vida perfeccionista, todavia não prega o evangelho para ninguém. João Batista morava lá, ó, no deserto, mas ele vinha pregar na cidade. Por isso que eu pergunto: como é que Deus pode contar com uma pessoa que tem interesse no céu, mas não tem interesse nos seus interesses? Como é que eu posso ter uma vida teocêntrica, se interessa pelas pessoas? Meu irmão, em nome de Jesus, está vendo esse irmão que está do seu lado aí? Essa irmã que está do seu lado aí? Olhe para mim. Você tem uma missão com ele. Você quer ver um exemplo? Alguém aqui, que já teve alguém muito próximo, e viu a pessoa morrer, sei lá, já aconteceu isso comigo,
Eu estava com um rapaz conversando, meia hora depois o rapaz morreu de um acidente. E eu disse assim, meu Deus do céu, o menino estava aqui, se eu soubesse, não é assim que a gente fala? Se eu soubesse que era os milésimos segundos dele, os milésimos segundos dela, eu teria feito alguma coisa. Sabe por que você fala isso? Sabe por quê? Olha, pouquinho, tem um autor chamado Paul Tournier, ele escreveu um livro chamado Culpa e Graça. Sabe o que ele fala? Ele diz o seguinte, ó, nenhum de nós, nenhum aqui, ó, se morrer alguém, a gente não vai sentir um pouquinho de culpa. Lá no fundo a gente sente, sabe por quê? Porque eu tenho uma missão com o meu próximo. Nós temos uma missão com o próximo. Irmãos, eu tenho quase certeza que nós ainda não estamos do outro lado da eternidade. Sabe por quê? A tragédia do cristianismo brasileiro e ocidental nós nos tornamos egocêntricos. Ô irmão, tomara que Jesus volte logo, né, para nos tirar desse mundo. Está difícil criar o meu filho nesse mundo, né? O que você está fazendo, irmão, pelo reino? Nada. O cristão teocêntrico vive para salvar, ele vive para proclamar Jesus. Por isso que eu gostaria de terminar a mensagem com vocês, lendo e trazendo a seguinte declaração, pode passar. O que é uma igreja teocêntrica e egocêntrica? Quando a pessoa tem a motivação egocêntrica, pode passar. Avante. A igreja anseia a volta de Jesus. Olha isso aqui. Na motivação egocêntrica, ela anseia, ela deseja, tomara que Jesus volte. Está errado em ansiar a volta de Jesus? Não. Mas quando o cristão ele é teocêntrico, pode passar? Ele abrevia, pode passar? A volta de Jesus. Ele abrevia. Existe diferença entre abreviar e ansiar? Total. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você anseia mesmo que Jesus volte? Ou você anseia que Ele volte e você abrevia também a volta dEle? Próximo. Na motivação egocêntrica, próximo. A igreja vibra com a salvação. Irmãos, não há nenhum erro em ver uma alma entrando aqui dentro sendo mergulhada. Mas se eu só fizer isso, eu sou só um cristão egocêntrico. Na motivação teocêntrica, pode passar. Ele não vibra com a salvação. Mas na motivação teocêntrica, ele vibra com a missão. Quando diz assim, quem é que vai dar estudo bíblico amanhã? Eu estou dentro. Irmão, trabalhar de balde quer dizer trabalhar em vão. Mas fui dando, dei o primeiro, dei o segundo, dei o terceiro, dei o quarto. O Senhor me fez um chamado para ser missionário. Fui no Ceará, fui em Maceió, desci para Paraíba, fui no Pernambuco, fui para o Espírito Santo. E Deus foi me levando e eu fui dando estudo bíblico. E eu nunca dei estudo bíblico. Não dei, mas agora eu vou dar. Simples assim. Queridos, o que é que você vai fazer? O que é que eu vou fazer com a mensagem que Deus nos deu? Próximo. Na motivação egocêntrica, próximo. A igreja quer a Cristo como? Só aceita Jesus como Salvador, irmão. Está tudo certo. Próximo. Mas na motivação teocêntrica, a igreja quer Cristo como? Vem, Senhor, reina nesse coração pecador. Mora em mim, Jesus. Na motivação egocêntrica, a igreja deseja as delícias quer ouro. Não vejo a hora de andar nas ruas de ouro. É assim que ele fala. Mas quando o cristão é teocêntrico, ele quer os princípios de lá do céu. Quais são os princípios do céu? Próximo. Na motivação egocêntrica, olha o que acontece. A igreja é passiva e fechada em si. Já viu aqueles cristãos modernos que quando se sentam e se ajuntam no perto dos outros, não, eu não posso fazer isso por causa... Fechado, passivo. Tem um evangelho, conhece a verdade, mas não prega para ninguém. Ouça isso aqui. Nenhum de nós, irmãos. Ouça bem isso aqui, ó. Olhe para mim. Se você esquecer de tudo que eu disse, olhe isso aqui, ó. Nenhum de nós, nenhum salvo, nenhum que estará no céu, estará lá com uma coroa que não tenha pelo menos uma estrela. Se eu não levar nenhuma alma para Jesus,
isso mostra o quanto eu tinha interesse de ver vidas salvas. Isso mostra o quanto eu entendi de salvação. Porque, irmãos, olha, quem entendeu e conheceu a Jesus, sabe que Ele é bom demais. E que Ele quer salvar muita gente. Próximo, veja, na motivação teocêntrica, a igreja é ativa e é aberta aos pecadores, tapete vermelho para Ele. Próximo, na motivação egocêntrica, o cristão faz o quê? Ele assiste o culto, ele vem na igreja, ele senta, ele dá a opinião do sermão, dá a opinião da mensagem, se gostou ou não, dá a opinião se gostou do louvor ou não. Como se estivesse dando opinião de uma propaganda política, ou avaliando um calouro. Irmãos, nenhum de nós veio assistir culto. A gente veio aqui, sabe para quê? Na motivação teocêntrica, o cristão ele presta o culto a Deus. E o que é prestar o culto? É entregar para Ele. O que você trouxe para Deus hoje? Você quer entregar o que para o Senhor hoje? Irmão, eu quero entregar hoje, sabe o que? A minha vida para Ele. Então, se eu venho entregar louvor para Ele, olha isso aqui, ouça isso aqui, Se eu vou entregar um louvor para Ele, orar para Ele, cantar para Ele, pregar para Ele, então quem é a plateia? Ele, não sou eu. Entende? Próximo, na motivação egocêntrica, o cristão deseja a vida eterna. Existe algum erro em desejar a vida eterna, irmãos? Mas na motivação teocêntrica, ele partilha sobre Jesus. Próximo, na motivação egocêntrica, a pessoa diz assim: não, a minha igreja não deixa. Por que você não come carne de porco? Eu não como porque a minha igreja não deixa. O pastor da minha igreja não deixa, não. Mas quando o cristão ele é teocêntrico, ele diz o seguinte: olha, isso desagrada ao meu Deus. Eu lembro até hoje, eu trabalhava numa escola como professor. E um dia foi ter uma reunião entre os professores no sábado. E eu era o único adventista ali no meio dos demais. Cheguei para a diretora da escola e falei assim: Julieta, é o seguinte, eu sou adventista do sétimo dia, eu não trabalho aos sábados. Eu posso fazer o que vocês vão fazer amanhã, tudo hoje, na sexta-feira. Você me daria essa oportunidade? E ela olhou para mim e disse assim: Júnior, pode ficar tranquilo. Você é uma bênção, você é luz. Ela falou assim para mim. E eu, glória a Jesus, receba a glória que te pertence. E aí, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu entendi: meu Pai, eu sei que eu represento o Senhor, onde realmente eu vou. Veja mais, na motivação egocêntrica, o cristão pede bênçãos temporais. Não existe erro em dizer assim: irmão, ore pela minha casa, pelo meu carro para eu vender ele, pelo meu terreno para eu vender ele. Não existe erro. Mas quando você é teocêntrico, você pede virtudes. Irmão, ora por mim para eu ser cheio do Espírito Santo. Irmão, ore por mim porque eu quero pregar o Evangelho. Ore por mim porque eu quero fazer a obra de Deus. Próximo, na motivação egocêntrica, o cristão defende a verdade. Irmãos, nenhum de nós é defensor da verdade. Olha, sabe quantas almas eu levei para Jesus em debate? Já participei de debate bíblico. Eu lembro que até hoje no Ceará, eu e um rapaz da Assembleia de Deus, debatendo sobre o sábado na Bíblia. Ele defendendo domingo, eu defendendo sábado. Foi lá e foi cá. Sabe quantas almas eu já levei a Jesus em debate? Nenhuma. Não defenda. Não defenda a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de advogado. Ele precisa de testemunhas. Ele não precisa de advogado. Mas quando o cristão é teocêntrico, olha o que ele faz. Ele proclama a verdade. A diferença? Sabe qual é a tragédia hoje de pastores de igreja A? Você vai lá no YouTube, tem um monte de pastor se degladiando. Pastor adventista com pastor manda resposta para o pastor da presbiteriana. Presbiteriana manda para não ser da Assembleia de Deus. E outro da Assembleia de Deus manda para da Universal. E fica esse degladeio todo da internet. Entendeu? Aí sabe o que acontece? Se eu fizer um vídeo na internet falando porque eu discordo de um pastor e criticando a doutrina dele, aí ele vai ouvir o meu sermão e vai dizer assim: agora eu vou me converter. Vai, irmãos. Não se ganha almas assim. Você está lutando com a conversão da sua mãe e não vê ela se converter? Talvez porque você queira defender a verdade e você não está proclamando. Próximo.
Aí sabe, irmãos, finalizou. Em João 6, a sua Bíblia está aberta? O verso 66. Pedro termina com uma palavra poderosa, irmãos. João 6,66. Olha o que o apóstolo escreveu aqui. Depois de ouvir um duro sermão, como esse que Jesus acabou de pregar, aí olha o que aqui diz o verso 66. À vista disso, o que está escrito agora? Eu não ouvi. À vista disso, muitos, eram poucos ou muitos? Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com. Olha a lição aqui, ó. Se Jesus deixar faltar comida lá na sua casa, você vai continuar seguindo a Ele? Se na sua casa a luta que você está tendo com a sua esposa, com seu esposo, para que ele seja curado de uma doença, você vai continuar servindo a Ele? É isso que Jesus está nos chamando aqui. Jesus quer que você o adore, não porque Ele te ofereça alguma coisa, mas que você entendeu quem Ele é e você o ama. Olha, Jesus amou Paulo, mas Paulo teve a cabeça decapitada. Jesus amou o apóstolo João, mas ele foi jogado dentro de um caldeirão de azeite. Ele amava os 3 jovens hebreus lá em Daniel, mas eles foram para a fornalha. Mas foi dentro da fornalha que o Senhor os livrou. Então entenda, muitas vezes o Senhor não vai te livrar da fornalha, não. Você vai queimar lá no fogo, porque é assim que Ele faz com pedras preciosas, para burilar e trabalhar no caráter. Mas eu vou te falar, meu irmão, há muitas vezes que o Senhor não vai nos livrar da fornalha, a gente vai ter que queimar lá mesmo. Ele livrou 3 jovens hebreus. Para quê? Para salvar um rei, para salvar Nabucodonosor. Minha oração nesses últimos dias, irmãos, sabe o que tem sido? Eu estava conversando com a irmã Geisa hoje, falando isso. Ontem, falando com ela. Sabe o que eu tenho pedido a Deus? Senhor, se for para salvar a vida de alguém, pode levar a minha vida. Está aqui. Se for para salvar a vida da minha mãe e do meu pai, Jesus, que aconteça, sei lá, um acidente. Porque o morrer para mim também é lucro. Você sabia que o morrer para você é lucro? Você vive, quer vivamos ou morramos? Quer vivamos ou morramos? Responda. Quer vivamos ou morramos? Se você está vivo, você é de Cristo. Se você morre, você também é dele. Ou seja, você ganha de toda forma, meu irmão. Olha, nós estamos numa guerra que não existe possibilidade de perdição. A vitória é certa. Verso 67. Então perguntou Jesus aos 12. Isso aqui foi duro. Porventura quereis vós também retirar-vos? Irmãos, quanto da multidão vazou? Todos. Ficou quanto só? Só os discípulos, 12. Aí Jesus, irmão, olha para os 12 e pergunta assim, ó, vocês querem ir embora? Vocês querem ir embora? Jesus estava dizendo, sabe o quê? Preciso não de vocês não. Irmão, para de achar que o cargo na igreja só vai funcionar se você estiver lá. Pare de pensar que, não, irmão, olha, quando eu saí da escola sabatina, olha, a coisa desandou tudo. Porque quando eu estava lá, a coisa fluía. Para de achar isso. Jesus disse para os discípulos assim, olha, vocês querem ir embora? Isso não vai fazer nenhuma diferença. Sabe por quê? Porque eu sem Deus sou nada. Deus sem mim, Ele continua sendo Deus. Agora a resposta de Deus, de Pedro aqui no verso 68, é uma resposta de arrepiar. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Irmãos, olha que resposta. Pedro diz assim, Senhor, para que iremos? Ele não falou para onde, porque não é lugar. Você pode ir para Marte e lá mesmo você sofrer. Não é lugar, é pessoa. Ele falou para quem iremos. Ele não falou para onde. Você está entendendo a diferença de quem e onde? Onde é lugar. Olha, você pode estar passando pelo vale agora, e você quer se esconder de todo mundo, esconder do pastor, esconder da igreja, esconder de todo mundo. Vai melhorar a sua situação? Responda. Não vai. Porque prova
É Deus apenas dizendo assim: meu filho, eu te amo ainda. Por exemplo, você está pedindo a Deus paciência e Ele ainda não respondeu o que você está pedindo. Quem sabe Ele queria treinar você nisso aí. A pergunta de Jesus para você nessa noite é: vai continuar aí? Vai continuar no fundo do poço? Não, filho, faz isso não. Eu tenho as palavras de vida eterna. Vem a mim. Existe alguém aqui que quer vir a Cristo nessa noite? Os irmãos vão cantar agora. E enquanto eles vêm se preparar aqui para cantar, eu gostaria de fazer o apelo. Existe alguém aqui? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém que sabe que precisa estar mais pertinho de Jesus, mais coladinho com o Senhor. Para quem, Senhor? Para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém, glória a Deus. Há mais alguém aqui que precisa vir, estar pertinho de Jesus, coladinho de Jesus? Sirva a Cristo. Olhe para mim aqui, ouça a frase que eu vou dizer. Sirva a Cristo, custe o que custar. Ainda que custe sua vida, sirva a Ele. Só tem um problema: se a gente continuar nesse egocentrismo, irmãos, a igreja ocidental vai sucumbir. E eu falo de igreja, estou falando de pessoas. Sirva a Cristo por quem Ele é, não pelo que Ele te oferece. Enquanto eles vão cantar, se você quer dar esse passo, vem aqui à frente. Ainda há espaço aqui, eu vou orar por você. Tem espaço aqui. É você e Deus. Fortaleza.
Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés. Jesus, te amamos, Jesus, te amamos, como te amamos, como nós te amamos, te adoramos de coração, de todo o nosso coração. Jesus, te amamos, nós te amamos, Jesus, como te amamos, nós te amamos, te adoramos, nós te adoramos de coração, de coração, com todo o nosso coração, Jesus, de coração, de coração. Amém. Queridos, esse louvor que foi cantado agora, é isso que Jesus quer ouvir de nós nessa noite. Jesus, como nós te amamos, como o Senhor. E sabe, ainda que nada esteja dando certo na sua vida, se um dia você chegar lá no céu, é porque na verdade deu tudo certo. Está dando tudo errado. Irmão, está dando tudo errado na minha vida, nada dá certo. Ó, parece que o céu está de bronze, só dificuldade, só provação. Jesus não nos enganou, gente. Ele disse que no mundo nós vamos ter aflições, mas éramos para ter ânimo. E sabe, servindo a Cristo, ainda que Ele não cure. Isso é o que eu aprendi. Se o Senhor não cura, Ele ressuscita. Amém? Ainda que fuja tudo conforme o esperado, não tenha pão, não tenha milagre, não tenha cura, temos que seguir a Cristo por quem Ele é. Então meu apelo direto para você que ficou em pé, para toda a igreja, para as pessoas que estão através da internet: sirva a Jesus, custe o que custar. Ame a Jesus, custe o que custar. Adore a Jesus, custe o que custar. Ainda que você passe decepções na igreja, porque lembra que eu falei? Quanto maior a expectativa, amarga vai ser a decepção. Irmãos, eu já vi muita coisa acontecer, mas eu aprendi que eu que tenho que ser luz. Eu não espero mudança de ninguém. Eu tenho que pedir a Jesus que me mude e me transforme. Pedro falou: para quem? Não esqueça, não é para onde, porque não é lugar. Não fuja dos seus problemas, não fuja, porque quanto mais você foge, eles vão correr atrás de você. E cada prova que não passamos, a outra vem mais difícil, e assim vai.
Oremos. Jesus, nos dá forças, ó Pai, para continuar te amando, para te adorar, para te servir de todo o nosso coração. Ó Senhor, a mensagem desta noite, o Senhor falou conosco dizendo que se não tiver pão, se não tiver milagre, se não tiver multiplicação, se as coisas continuarem ruins, o Senhor espera verdadeiramente fiéis adoradores, que ainda que vão para a masmorra, ainda que passem pela escória, Senhor, mas mesmo assim te servirão. Ó Deus, eu fico imaginando o que movia o coração de Estevão, homem cheio do Espírito, que vendo aquela multidão de judeus com pedras na mão, ele poderia, quem sabe, ter corrido, ter abandonado, mas ele morreu e aguarda a manhã da ressurreição, Senhor, e tantos outros. Jesus, nessa noite nós queremos dizer para Ti, através desse apelo, as pessoas que estão em casa, através da internet, que nós Te serviremos, Senhor, ainda que falte o pão. Nós Te serviremos, Jesus, ainda que não aconteça um milagre. Nós Te serviremos, Jesus, ainda que o Senhor não satisfaça as nossas expectativas. Nós Te serviremos. Por isso, ó Jesus, nos perdoa. Ó Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes nós somos como os discípulos, extremamente tardios em compreender a Tua vontade. Mas, ó Deus, nos restaura e nos dá um novo coração, em nome de Jesus.